Pergunta que quase ninguém gosta de fazer. E se o vilão nunca teve escolha? Hoje, a gente precisa falar sobre Nolan Grayson. Não como herói, não como monstro, mas como produto. Produto de um império. Produto do Viltrum. Em Invincible, Nolan é apresentado como o traidor, o destruidor, o pai que esmagou o próprio filho, Mark Grayson. Mas essa é só superfície, porque antes de ser pai, antes de ser herói, antes de ser vilão, Nolan foi uma criança. E essa criança nunca teve a chance de ser humana. Viltrum não é só um planeta. É uma ideologia, uma civilização construída sobre uma única verdade. Os fortes dominam, os fracos deixam de existir. Desde cedo, Nolan foi ensinado que empatia é fraqueza, que compaixão é um erro evolutivo, que amar é se tornar vulnerável. Agora para pensar. Se você cresce ouvindo isso todos os dias, se isso é reforçado com violência, se questionar significa morrer, isso ainda é uma escolha? Ou é condicionamento? Nolan não aprendeu a ser cruel. Ele aprendeu que crueldade era o estado natural das coisas. Quando Nolan chega à Terra, ele não vem como explorador. Ele vem como instrumento, um agente de um império que já decidiu o destino daquele planeta. Para ele, os humanos são temporários, descartáveis, inferiores. E aqui está o ponto mais importante. Ele não odeia os humanos. Ele simplesmente nem vê valor neles, porque ninguém nunca ensinou ele a ver. Então algo acontece, algo que nunca deveria acontecer. Ele cria laços, Debbie, Mark, uma família. E pela primeira vez, Nolan entra em contato com algo que Viltrum não conseguiu destruir completamente, a capacidade de sentir. Mas isso não o liberta, isso o quebra, porque agora existem duas verdades dentro dele, a que ele aprendeu e a que ele está começando a descobrir. A luta entre Nolan e Mark Grayson não é só física, é ideológica. É o velho mundo contra o novo. Durante a luta, Nolan tenta convencer o filho, mas na verdade, ele está tentando desesperadamente convencer a si mesmo. Isso é o certo. Isso é o necessário. Isso é o que eu fui feito para fazer. Mas Mark resiste. Mesmo sendo mais fraco, mesmo sendo esmagado, ele não cede. E isso cria uma rachadura, porque segundo tudo que Nolan aprendeu, isso não deveria ser possível. Se força é tudo, por que alguém mais fraco consegue resistir? Se empatia é fraqueza, por que ela parece mais poderosa do que qualquer golpe? Esse é o momento em que o mundo de Nolan começa a colapsar. Não porque ele perdeu a luta, mas porque ele perdeu a certeza. Agora vem a parte mais desconfortável. Entender Nolan não é inocentar Nolan. Ele fez coisas imperdoáveis. Ele destruiu vidas. Ele causou dor. Mas, se você pega alguém desde o nascimento, remove qualquer alternativa moral, reforça uma única visão de mundo com medo e violência, até que ponto essa pessoa poderia ter sido diferente? Essa não é uma resposta fácil. E não deveria ser. Nolan não é especial. Esse é o ponto. Ele é o que qualquer um poderia se tornar, no ambiente errado, com os ensinamentos errados, sem a chance de questionar, sem a oportunidade de escolher. Redenção não é um momento, é um processo. E no caso de Nolan, é um processo doloroso, porque ele não está apenas tentando fazer o bem, ele está tentando desaprender tudo que definiu quem ele era. E isso é muito mais difícil do que simplesmente mudar de lado. No fim, talvez a pergunta não seja: Nolan é culpado? Mas sim, o que define quem nós somos? Nossas escolhas? Ou as ideias que colocaram dentro da gente antes mesmo de podermos escolher? Nolan Grayson não é apenas um vilão. Ele é um espelho desconfortável de como o contexto cria caráter, de como poder molda moral, e de como até mesmo alguém criado para destruir pode, pela primeira vez, hesitar. Se você curte análises mais profundas como essa de Invincible, já deixa o like e se inscreve. E me diz aqui embaixo, você acha que Nolan teve escolha? Ou ele só fez o que foi programado para fazer? Ele não nasceu um monstro. Ele nasceu em um mundo onde monstros eram chamados de ideais.